Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um podcast. O podcast de hoje é gravado também, então ele sai ao ar no YouTube. Quem se sente mais à vontade pode procurar, o meu canal é Joana Stanieski. E se quiser se sentir mais à vontade para se conectar comigo assistindo, eu te vejo por lá. Não esquece de deixar o like. E hoje eu vim falar com você sobre a importância no meu dia a dia da rotina matinal. Eu sei que eu já comentei com você sobre isso, mas hoje eu vim aprofundar essa ideia. Porque é o seguinte, eu tinha uma certa resistência há um tempo atrás em relação à rotina. Porque eu pensava em rotina confundindo-a com monotonia. E isso o Joel J traz no livro 100% Presente. Ele traz essa diferenciação que eu achei muito importante trazer para vocês. A monotonia é fazer tudo todos os dias da mesma forma. Ela é cansativa, ela é desestimulante. Rotina nada tem a ver com monotonia. Rotina está ligada a saber o que precisa ser feito para que a gente consiga manter o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso desempenho da melhor forma possível. Então, com testes, com o dia a dia, você vai percebendo o que faz com que o seu corpo e a sua mente se mantenham mais despertos e te ajudem a fazer coisas simples de forma automática. Essa é a importância da rotina. Então, para mim é muito importante essa questão de acordar, agradecer, elevar as energias e limpar a mente. Uma mente limpa é uma mente criativa. Vocês já perceberam que o mercado de hoje, ele bonifica muito mais a criatividade e a inovação do que o feito mecânico. Isso eu tenho certeza, isso é gritante, não é novidade para ninguém. Agora, no teu dia a dia, tu já aplicou isso? Tu já aplicou a importância de estar com a mente limpa para conseguir fluir em relação à criatividade? E aqui eu tô falando com pessoas, por exemplo, que usam agenda para organizar os seus compromissos. Tem o livro Hiperfoco do Chris Bailey, eu até trouxe para vocês aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Ele traz essa noção, e aqui eu mostro principalmente no vídeo, mas eu descrevo para quem tá pelo podcast. Ele traz uma noção do nosso espaço atencional. Então, nós como seres humanos temos um espaço atencional limitado. A gente não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Basta perceber, por exemplo, que quando tu foca a tua visão em alguma coisa, o restante desfoca. Esse é o nosso espaço atencional. Crianças que têm autismo, por exemplo, têm uma sensibilidade geralmente ao som muito grande, porque o espaço atencional sonoro delas é diferente do nosso, elas não conseguem filtrar os sons que estão em volta. Mas isso é uma habilidade natural do cérebro. Então a gente não consegue focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Muita gente fala em relação a multitarefas, principalmente as mulheres, que as mulheres têm uma capacidade maior em multitarefas. Não há estudos que comprovem isso. Inclusive há muitos estudos que comprovem o contrário, que quando nós tentamos ser multitarefas, a gente cai em desempenho. Então, o Chris Bailey, ele traz essa noção de espaço atencional e que a gente precisa, para conseguir realizar atividades com o máximo de desempenho possível, no mínimo de tempo, a gente precisa focar muito bem o nosso espaço atencional. Então, ele traz aqui um círculo, onde no interior ele tem uma partezinha preenchida, pequena, menor do que o círculo maior, que é o espaço de foco, e deixando um restante de espaço para dispersões, né? E quando a gente aprende a manter a mente limpa e focada em uma coisa só, por isso que eu trouxe as pessoas que usam a agenda, por exemplo, porque a gente permite que o nosso foco ele se amplie e concentre totalmente naquela atividade que nós estamos fazendo. Quando a gente faz isso, consegue moldar o nosso foco para concentrar totalmente numa única atividade, a gente produz ela com uma intensidade muito maior. A importância da agenda, ela entra aí, porque quando sentamos para fazer alguma atividade e vem vários estímulos, vários pensamentos na nossa cabeça que vão nos distraindo, a gente demora a retornar a nossa atenção. Então já aconteceu contigo, por exemplo, de tu ter que render para fazer alguma coisa, eu preciso escrever um artigo, eu preciso redigir um documento, eu preciso fazer qualquer coisa que exija total do meu foco e eu demoro muito tempo para fazê-lo. Quando a gente aprende a desenvolver o foco e a atenção plena, conseguimos fluir muito mais nas atividades que nos propomos a fazer com muito pouco tempo. Esforço inteligente
Por isso que eu quis muito conversar com você sobre isso, porque é uma das coisas que mais me chama atenção hoje em relação ao meu dia a dia. Eu levanto cedo, saio para correr, faço yoga, tomo meu banho de manhã, faço o meu café, tudo isso para que o meu cérebro esteja pronto para dar o máximo de foco quando eu quiser dele, isso. Isso tem transformado os meus dias, porque a gente tem uma crença limitante de que ter sucesso significa não ter tempo. Mas existe uma nova noção de sucesso que está voltada ao foco inteligente, ao desenvolvimento inteligente, à atenção inteligente. Então, quando a gente consegue distribuir nos nossos dias horários e momentos e atenção e foco para fazer aquilo que a gente precisa fazer e fluir nisso com muito mais intensidade e um mínimo de esforço, a gente é capaz de pôr em prática muita coisa que quando estamos correndo atrás da roda, a gente não consegue, né? Então, eu quis trazer para vocês essa ideia e agora eu vou desmembrar um pouquinho mais. Acho que o vídeo e o podcast de hoje vão ficar um pouco mais longos, não tem como não. Mas quem estiver disponível fica até o final porque vai ser um conteúdo interessante. O Leandro Carnal, eu não sei se vocês estão ligados, se vocês conhecem quem é o Leandro Carnal, acredito que sim, porque ele é um filósofo que tem se tornado cada vez mais famoso. Ele é um professor da PUC aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, a PUC tem oferecido muitos cursos gratuitos, eles estão divulgando essa nova forma remota deles de ensino. E eles oferecem muitos cursos ótimos, incríveis, gratuitos com certificado, então fiquem atentos. O Leandro Carnal traz essa ideia de um mercado mais criativo e para que a gente consiga libertar a nossa mente e participar de um processo criativo, a gente precisa muito focar nessa organização de tempo. Quando temos muito conhecimento em determinada área, nós tendemos a fazer as coisas da forma com que aprendemos a fazer. Então, não desmerecendo o conhecimento amplo em determinada área, porque ele é muito importante. Inclusive, se eu for a um dentista e esse dentista não tiver um conhecimento básico e muito amplo naquilo que ele vai aplicar em mim, eu ficarei com medo, com receio, eu não irei a esse profissional, né? Então, é muito importante sim ter muito conhecimento em determinada área, mas aí eu trago o conceito de ser calouro, que foi trazido pelo Leandro Carnal em uma dessas palestras dele que eu assisti. O conceito de ser calouro ou veterano. Então, veterano em algo é aquele que já pratica há muito tempo e que tem muito conhecimento sobre determinado assunto. Ser calouro independe da idade. Ser calouro significa ser novato e não ter muito conhecimento sobre determinada área. Inclusive, ele traz essa noção de que nós precisamos nos tornar calouros a vida inteira para que a gente se mantenha nesse processo de conhecimento, de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento próprio, buscando novas áreas, inclusive porque ter noção sobre áreas que a gente ainda não conhece também amplia a nossa capacidade de criatividade, né? Amplia o nosso repertório. Então, essa ideia de ser calouro, trazida pelo Leandro Carnal, ela mostra uma possibilidade de criatividade porque eu simplesmente não estou preso à forma de fazer com que eu aprendi. Porque eu estou aprendendo novas formas, estou aberto a novas possibilidades. Esse novo mercado, ele bonifica muito. Então, além de possibilitar essas mentes novas que sejam e que se transformem em mentes mais criativas e que busquem inovação, a gente precisa também manter ela limpa por dentro. Manter a clareza mental, né? O mindfulness, que a gente fala tanto, é uma palavra que já ficou um pouco batida, mas esse mindfulness nada mais é do que a atenção plena, é manter a consciência daquilo que está sendo feito. E eu te pergunto, por exemplo, no teu dia a dia, tu questiona quais são as atitudes que tu está tomando e quais são a importância dessas atitudes em relação aos teus objetivos principais? Tu tem uma clareza de onde você quer chegar, quais são os teus objetivos? Ou tu tá simplesmente vivendo o dia a dia seguindo os passos que foram impostos a ti, seja por um trabalho externo que te dá horários, que te dá metas, que te dá o que fazer? Ou você sentou em algum momento para refletir quais são as importâncias,
quais são os teus objetivos a serem alcançados, os objetivos maiores, aqueles que demandam mais tempo e determinação, e quais são os passos pequenos que você precisa tomar para alcançar esses objetivos. Esse trabalho, ele tem uma suma importância, principalmente no dia a dia, porque a gente precisa, nos nossos dias, hoje, pensar quais são as atitudes que são essenciais de serem tomadas para alcançar os nossos objetivos. Né? Nós vivemos numa imensidão de estímulos gigantesca e o nosso tempo está muito reduzido, ele tem uma qualidade muito pequena, as pessoas deixam de dormir para conseguir fazerem outras coisas. E tudo bem, isso não é um problema. Agora, a gente precisa saber em que estamos gastando o nosso tempo. Você refletiu hoje ou nesses últimos meses em que você mais tem gastado o seu tempo? Pensa um pouco. Tem gastado o seu tempo com pessoas que não valem a pena, que não estão alinhadas aos seus objetivos? E aí eu dispenso família, porque a gente precisa também ponderar, né? Enfim, esse assunto eu vou abordar mais em um outro momento, mas pensa nas tuas atitudes diárias. Quais dessas atitudes estão de verdade ligadas aos teus objetivos? Nós podemos fazer muitas coisas ao longo do dia e sentir no final do dia que não fizemos nada, porque nós estamos ocupando muito o espaço das urgências no nosso dia a dia, ou seja, aquilo que aparece, que não foi programado, que eu não pensei, que não está ligado aos meus objetivos mais internos, mas eu faço mesmo assim porque foi surgindo essa demanda ao longo do dia. Seja um passeio aleatório com alguém, seja uma atividade que foi pedida pelo meu chefe, seja... enfim, coisas que vão surgindo, emergências que vão surgindo ao longo do dia. Esse conceito de trabalhar em cima das urgências, ele é trazido pelo Christian Barbosa no livro A Tríade do Tempo, em que ele trabalha muito essa questão da importância de nós sabermos onde estamos determinando o nosso tempo. Nós temos, tradicional e culturalmente, uma crença de que ter sucesso significa não ter tempo. Porque o nosso mundo hoje, ele gira numa velocidade absurda, em que as 24 horas do dia parecem não ser suficientes. Mas, de fato, e isso com estudos comprovados, e isso eu trago como referência o Christian Barbosa, que é um dos caras mais famosos no Brasil em relação à produtividade, ou seja, aproveitamento do tempo, mostram que, na verdade, nós usamos o nosso tempo de uma forma muito inconsciente. A gente vai reagindo às coisas que surgem no dia a dia, sem refletir sobre elas e sem refletir sobre a importância de definir o que vai ou não ser feito. Nós estamos numa sociedade em que há um mundo de possibilidades. Se você quiser abraçar todas as possibilidades que surgirem em sua frente, você não vai dar conta. Não tem como, porque é um número de possibilidades muito grande, é um número de estímulos muito grande, é muita coisa que pode ser feita sem tempo suficiente para fazê-la. Por isso, para fazê-las, né? Por isso a importância de sabermos quais são os nossos objetivos e, portanto, quais coisas estão aliadas aos nossos objetivos. Ou seja, para que eu precisarei dizer não? O que eu não vou fazer? Não é sobre o que eu vou fazer, é sobre o que eu não vou fazer, porque eu preciso no meu dia saber o que eu não vou fazer, o que não está aliado aos meus objetivos e aquilo que eu vou descartar. Dessa forma, eu vou conseguir direcionar o meu tempo para aquilo que realmente é importante e para aquilo que vai me trazer frutos no futuro. Essa noção muito trazida no livro do Christian Barbosa, que chama A Tríade do Tempo, que é um livro muito voltado à produtividade, ele traz, portanto, em todas as esferas da vida, na tua esfera de trabalho, na tua esfera social, na tua esfera de lazer, ele traz sugestões para que tu vá pontuando com o que tu tem gasto o teu tempo. E dessa forma, quando a gente começa a perceber bem como estamos gastando o nosso tempo e a direcioná-lo em relação aos nossos objetivos, esse tempo começa a ser otimizado. Então não é que sobre tempo, nunca vai sobrar tempo, mas esse tempo vai ser direcionado para coisas importantes, inclusive para o lazer e para tempo com a família. E é por isso que esse esforço de pensar conscientemente
aquilo que estamos fazendo, quais são os nossos objetivos, quais são os passos que estamos traçando. E aí, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre esses passos pequenos que vão sendo traçados em relação ao objetivo, eu trago sim o livro do Joel J, 100% presente, em que ele traz esse conceito de progresso. O progresso é o passo diário que eu preciso ter para alcançar o meu objetivo. Se eu der alguns passos todos os dias, eu tenho certeza de que vou chegar lá. Mas eu preciso também cuidar para que esses passos sejam na direção certa e não em direções contrárias, em várias direções. Eu não tenho medo, como diz essa frase, eu não tenho medo da pessoa que tenta 20 golpes diferentes todos os dias. Eu tenho medo da pessoa que tenta um golpe 20 vezes todos os dias. A potência de corrermos atrás dos nossos objetivos. Esse estilo de vida de mindfulness, ou seja, de estar consciente no tempo presente, de estar prestando atenção nas atitudes que estamos tomando e de saber para onde queremos ir, ela é viciante. Porque tu tem clareza dos teus objetivos. É claro que nós não temos controle sobre o universo, a gente precisa respeitar essa amplitude em que vivemos, né? Onde nós não temos nenhum controle sobre as coisas que vão acontecer, mas a gente consegue prever, e a partir de como vai fluindo o nosso dia a dia, a gente consegue ter uma noção do que conseguimos ou não colocar em prática e de quais os resultados retornarão, possivelmente, com grande possibilidade. E para colocar em prática tudo que a gente vai conhecendo e percebendo como de fato importante no nosso dia a dia, a gente precisa ter disciplina. Isso foi uma das coisas mais marcantes que, quando me dei conta, transformou a minha forma de pensar sobre o dia a dia, sobre as pessoas, sobre o que eu preciso fazer em relação ao que eu almejo, aos meus propósitos mais internos. Todos aqueles que eu admirava muito, que tinham chegado a alcançar coisas que eu almejo alcançar, ou seja, tem tempo com a sua família, tem uma estabilidade financeira que eu acho importante, que eu acho necessária, que não depende de outros órgãos, tem personalidade, tem consistência, tem ética, muita ética. Isso sempre foi muito importante pra mim, quem me conhece sabe. Essas pessoas, elas são disciplinadas e a maioria delas é ligada a alguma parte de esportes. Então, o esporte traz consigo o desenvolvimento de uma disciplina e uma noção da importância do progresso, ou seja, daqueles pequenos passos que a gente tem que dar todos os dias, muito grande. E eu comecei, então, a buscar também estar neste meio de desenvolvimento físico e do esporte. Agora, hoje, começo a primeira aula de CrossFit. E isso foi uma das minhas viradas de chave. Por hoje, eu vou encerrar por aqui. Tem muito mais a falar. Se eu continuar, eu vou longe ainda, mas o podcast de hoje já tá ficando um pouco mais comprido. Vou ter que fazer alguns cortes, vamos ver como vai ser. E vejo vocês amanhã. Um beijo e um ótimo dia.